Pedro Artigão Correia é convidado desta tarde do Fecho de Contas. Pedro, começando por esta aparente guerra entre o BCE e os políticos europeus, é de facto difícil encontrar a Europa a falar a uma só voz. É difícil porque cada um tem os seus interesses e mesmo a nível destas duas organizações que regulamentam a Europa, mas por questões com motivos diferentes, elas têm interesses distintos. De um lado há interesses políticos, do outro lado há interesse financeiro. Esta questão para o Banco Central Europeu é fulcral. Porquê? Porque o Banco Central Europeu tem recebido como garantia deste dinheiro que ele tem emprestado aos bancos, dívida soberana destes países. Portanto, se houver uma reestruturação da dívida destes países, isso vai afetar automaticamente o balanço do Banco Central Europeu. Portanto, eles estão diametralmente opostos a esta medida da reestruturação porque lhes vai afetar o balanço. Por outro lado, a União Europeia tem a sua preocupação com questões políticas para manter aqui uma certa harmonia em relação aos países que neste momento dominam a União. E para se manter essa harmonia, há aqui o consenso generalizado de que tem que haver um repartir de todos estes custos financeiros por todos os países e por todos os credores destes países. Mas no final, o que é que te parece que vai prevalecer? A visão financeira ou a política? Eu acho que nestas coisas é aquele que acaba por ter mais força que vai acabar por ditar esta regra. E que é uma questão financeira que não se consegue escamotear. E essa questão financeira é que não há dinheiro suficiente para fazer face a todos estes derrapares de contas. Não há capital suficiente no mercado. Como não há capital suficiente no mercado e não há uma vontade política de fazer uma emissão europeia, é inevitável que venha ter que ocorrer aqui uma reestruturação dessa dívida, por mais que isso custe ao Banco Central Europeu, porque politicamente não há força suficiente para criar um outro mecanismo que traga financiamento a estes países fora do Banco Central Europeu. Porque até agora o único que tem estado a financiar estes países tem sido o Banco Central Europeu. E tem-se falado muito de reestruturação ser uma opção de último recurso, mas antes disso, o que é que se pode fazer mais? Não estamos só a falar de atirar dinheiro ao problema, como se costuma dizer. Não, eu acho que aqui a reestruturação podemos fazer à americana. Pode-se criar aqui um programa de TARP e vamos, enfim, continuando a financiar, imprimindo notas, mas para isso convinha ter a hegemonia que os Estados Unidos têm em relação ao mundo e ter mais do que 2 submarinos, ter uma frota de porta-aviões para fazer a nossa opinião vingar. Como esse não é o caso, vai ter que haver aqui uma forma mais criativa de tentar resolver o problema e a forma mais criativa e mais democrática é aceitar essa reestruturação. Ora, essa reestruturação tem custos, porque a partir do momento em que nós estendemos os prazos, que há de ser a primeira fase da reestruturação, é que nós renegociamos as taxas, segunda fase, terceira fase é naquela em que nós dizemos, atenção, nós só devolvemos não 100% do empréstimo, vamos devolver apenas 70%. Bem, esse será o último recurso, esse provavelmente vai ser o mais inevitável porque não há outra forma de neste momento estarmos aqui a financiar estas economias. Mas o objetivo vai ser pelo menos segurar a Grécia até 2013? Em princípio sim, vamos tentar, aquilo que se antevê é que haja aqui uma fase de 2 anos em que se tente ir renegociando isto de forma discreta, mas esta reestruturação já está a ser negociada há algum tempo por parte de várias instituições financeiras e dos próprios organismos europeus e muito provavelmente vai ocorrer em simultâneo nestes 3 países, portanto a Grécia, Irlanda e Portugal, daqui a 2 ou 3 anos. Muito provavelmente vamos ter aqui uma reestruturação em que quem detém estas obrigações vai acabar por sofrer uma penalização. Daí todas estas políticas têm estado a ser suavemente implementadas em termos de recapitalização dos bancos, não só dos nossos bancos em Portugal pelas questões das crises políticas que estamos a passar, mas também dos bancos a nível europeu que vão ter que suportar em termos de capital o embate no balanço, acabarem por ter uma dívida que em vez de chegar ao final da maturidade e pagar 100%, vai pagar apenas, provavelmente, 70% ou 75%. E esta situação, toda esta pressão, neste caso sobre a Grécia, não corre o risco de aumentar as tensões em geral sobre a crise de dívida soberana da zona euro e, mais uma vez, teremos o problema de Espanha a ressurgir? Ou a Espanha, nesta altura, está completamente fora da questão? Eu acho que enquanto continuarem a olhar para a Grécia, apontar os holofotes para a Grécia e utilizá-la ali um bocadinho como leitmotiv de tudo isto, as pessoas não olham para a Espanha, porque o grande problema é olhar para a Espanha. Está a servir aqui de desvio. Nós olharmos para a Espanha, o montante da dívida em Espanha total é de qualquer coisa como 2 mil milhões, ou seja, Portugal representa 500 bis, Espanha representará cerca de 2 mil milhões, o famoso delta de 5 quase. O que é que acontece aqui? Espanha, a partir do momento em que ela for testada pelos mercados e se não aguentar, não aguentar o embate, vai criar aqui um problema estrutural em toda a Europa. E é isso que se quer evitar. Espanha, neste momento, cumpriu tudo quanto tinha a cumprir, enfim, nós já comentamos isto aqui já há cerca de largos meses, fizeram tudo quanto tinham que fazer. Estes programas que nós estamos neste momento a implementar em Espanha foram postos em funcionamento há cerca de 1 ano atrás. O próprio Banco Central Europeu arranjou um mecanismo de ir financiando os bancos e, portanto, eles estão a passar ao lado da crise. Se de repente não acontecer mais nenhum fait divers no mercado e começar tudo a olhar para a Espanha, os mercados vão testar.
E eu estou plenamente convencido que os mercados vão tentar testar a Espanha até ao limite, e se a Espanha não aguentar, então é todo o sistema que está aqui em incumprimento. Porque façamos bem as contas. Se nós olharmos para a situação da Grécia, o déficit na Grécia é provavelmente, é incomparavelmente menor quando nós olhamos para certos estados nos Estados Unidos. Há 3 estados em pior estado do que a Grécia nos Estados Unidos, em termos orçamentais. Acontece que os Estados Unidos são uma máquina diferente da máquina europeia. Portanto, quando nós pomos estas questões todas de um ponto de vista relativo, nós temos que ter em atenção que há aqui uma série de jogos políticos onde convém que haja uma só voz. E o problema da Europa neste momento é esse. E nesta questão da reestruturação, tem-se usado vários termos para o mesmo motivo e tem-se falado sobretudo da reestruturação suave ou da reestruturação hard. Mas há, de facto, alguma diferença para o mercado e para o impacto que isso vai ter? Não há diferença nenhuma. Enfim, há uma forma mais simpática, se calhar, que é ir renegociando as taxas e dizer, ouça, eu não consigo pagar tudo, vamos lá tentar cobrar menos juros. Isso é uma forma simpática. Outra é, ouça, eu não tenho dinheiro para pagar tudo, olha, eu não vou conseguir repagar isto em 2 anos, vamos tentar estender o prazo e tentar pagar isto em 5. Bem, isso tem um certo impacto nas carteiras, mas não é tão dramático como dizer, olha, não há mesmo dinheiro absolutamente nenhum e eu apenas vou repagar cerca de 70% do que você me emprestou. E essa é a regra que se aplica ao mundo empresarial e é a regra também que se vai aplicar aqui a nível dos Estados, seguramente.